acelere, pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Olá, bons ventos! Voltei de 3 expedições pela Cordilheira dos Andes, no Peru e no Brasil, e confesso que voltei com saudades de um bate-papo e, claro, de estar aqui com você no Reset Humano. Muito obrigado por me ouvirem e com muito astral e energia boa, desejo bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Hoje vou trazer um bate-papo muito bacana, que eu considero sensacional, sobre botas, com um grande amigo meu, o Augusto Canabrava, da Nepal Montanismo aqui em São Paulo. Aliás, se você não conhece, visite o site nepal.com.br. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento hoje, agora, neste instante, o episódio número 127 da 3ª temporada, com o tema Botas, como escolher para a sua aventura. E aí te pergunto, você sabe escolher uma bota? Para praia ou montanha? Qual tipo de bota? Mid, de transição, mista ou alta montanha? E o grip? Você sabe qual é o melhor para a sua aventura? Bom, neste episódio, neste bate-papo com o Augusto, falamos um pouco de tudo isso. E eu trago um texto que eu escrevi para o blog de escalada do meu amigo Luciano e Natália, blogdeescalada.com. Visite também este portal, aliás, um dos melhores e maiores de todas as Américas. Eu escrevo lá neste artigo e vou ler um pouco desse texto. Uma bota é como uma roupa, tem que combinar com você e tem que atender suas necessidades técnicas, mas não dá para desprezar seu design e tampouco seu estilo. Na hora de escolher uma bota, precisamos refletir alguns fatores que influenciam na decisão. Adquirir a mais adequada para a nossa atividade, seja ela em montanha, seja ela em praia ou terrenos de terra, né? Quanto mais longa a expedição, a bota terá que atender às exigências do terreno, ou seja, tem que ser encorpada para aguentar bem a aventura. Jamais pode deixar você na mão. Aliás, bota boa é aquela que não te deixa na mão, independente da tecnologia usada. Uma bota, ela sempre tem que ser confortável para a atividade que você for realizar, né? Seu peso e seu conforto são decisivos nesta hora, na hora da compra. E também, claro, fundamental na hora de usá-la, porque ela tem relação direta com o sucesso da sua aventura. Em minha opinião, o que determina a bota que devemos usar é o terreno. Se tem muita inclinação, se tem pouco relevo, determina se é um cano alto, um cano baixo, né? Se é uma bota mid, que é uma bota mais flexível, ou uma bota um pouco mais encorpada, como uma de transição, ou mista, né? E se é alta montanha, não tem nem discussão, é bota dupla. A partir de 5.000, 4.500, eu considero a utilização de uma bota dupla fundamental. O detalhe do cano alto, seja ela no mid, ou seja numa bota de transição, o cano alto é fundamental porque ela evita torções. O seu solado tem que ser sempre aderente, ou seja, um bom grip, né, para qualquer dificuldade de terreno, seja ali ascendente ou descendente, né, robusta, com uma boa biqueira, reforçada, dependendo do terreno, laterais emborrachadas para criarem atritos que ajudam na hora de uma ascensão ou descensão, né, e claro, que aguente um terreno em morrena ou em praia, em vários tipos de terrenos. O clima é muito determinante também na hora de escolha. Se você vai para algum destino, verifique qual é o clima, qual é o terreno do lugar, para poder escolher a melhor opção. Para climas secos ou quentes, fundamental ser uma bota respirável, normalmente com membranas que facilitem sua respiração, e impermeável em casos de chuvas. Para lugares úmidos ou frios,
Mas se a dúvida persistir, sempre pesquise, compare, fale com o fabricante ou procure um profissional comprovadamente competente para auxiliar a sua compra. Ou seja, aqui citei alguns pontos que vamos tocar neste episódio. E nada melhor do que conversar com alguém que está na linha de frente com o cliente. É a pessoa que vende a bota, né? No caso aqui, o Augusto Canabrava, que é da Nepal Montanismo. E claro, eu que recebo esse cliente já com a bota. Então, acho que a conversa é muito pertinente e muito profissional. Estamos sendo ouvidos em 48 países e em 6 continentes: a América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal e no Peru, que agora está em 4º lugar, que foi um lugar que estive recentemente e conversei com muita gente. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores através do site podcast resethumano.com.br. Visite. E agora vamos para o bate-papo e episódio de hoje? Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Não dá mais para fazer montanismo no achismo, né? E para o montanismo saudável e vivo como o nosso, o montanismo brasileiro, que depende de nós, essa força nossa, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Exatamente. Essa consciência de uma autoavaliação em qualquer viagem, né? Assim como escolher uma bota, que a gente está falando do tema, né? Você tem que ter a consciência para onde você vai, né? Você tem que ter a consciência que o teu corpo está adequado àquele lugar, né? Eu tenho um médico, amigo meu, que ele dá sempre esses conselhos, olha, se você vai para tal lugar, certifique se você tá em condições de, né? Se o coração tá bem, se a pressão, se a articulação, se não, se prepare, cabeça, se prepare e vá, faça a coisa adequada, né? Isso eu chamo de montanismo consciente. A sua experiência, cara, na sua visão, como faz para o cara identificar que tipo de bota é interessante para a atividade que ele vai fazer? Bota, eu sempre falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer, identificar para onde você vai, né? Se você vai para algum terreno, por exemplo, de praia, né? E um terreno de montanha ou terreno com características de média alta montanha, são tipos de botas diferentes. Você acha que não dá para o cara ter no armário um único modelo de bota? Não, com certeza. Esse é um erro, acho. É um erro por 2 motivos. Na minha recomendação, eu acho que se você pode ter mais de uma bota, tenha. Por quê? Na durabilidade dela, rodiziar a bota, ela ajuda a durar mais, né? Deixar a bota guardada e só usá-la quando vai viajar também é um erro. Você usa no dia a dia. Hoje em dia as botas que a gente utiliza em montanha, trekkings, coisas assim, você consegue utilizar no dia a dia, né? O fim de semana. Você identificar o terreno, né? É o primeiro passo, porque a partir dali você sabe qual bota você vai usar. Eu vou te dar um exemplo. Você vai para um terreno arenoso, você precisa de uma bota que não tenha, por exemplo, uma biqueira tão acentuada. Que é o caso dessa botella. Que é o caso dessa. Ela não é tão dura, né? Não, é uma bota um pouco mais macia, né? Tem um solado adequado para um terreno desse. Não precisa de proteção lateral. Como chama? Emborrachamento lateral, né?
A gente chama essas botas de mista, né? Porque elas são bem de progressão e terrenos com muita pedra, né? Ou seja, é adequado uma bota que não quando você vai para a praia não precisa ter uma biqueira tão forte, né? E a gente tá falando de praia, o pessoal fala, mas como assim praia, trilha na praia? Nós A gente temos tem travessias, Ilha Grande, Putz, pô, a travessia que a gente tem em Paraty, a ponta da Joatinga. Saco de Mamanguá, São travessias que você pode fazer com uma bota sem muita exigência técnica de biqueira, etc. o trekking. O maior inimigo da bota é a umidade. Com dúvida, aí tem um outro ponto que eu acho que é importante. Isso que você citou é uma boa atitude na atividade. Deixar a palmilha do lado de fora, parou, tira, deixa ela secando de alguma maneira, né? Em casa, quando você guarda, outro dia eu aprendi isso. Existem, eu não sei se eu vou usar o termo correto, né? Existem hidromoléculas. Que seriam hidromoléculas, né? Alguém já deve ter vivido ou conheceu alguém que assim foi para trilha, nossa, minha bota abriu. Pô, mas a bota não é tão, eu só usei uma vez ou duas. Ah, tá aí um erro, né? Quando você compra uma bota e guarda, e dependendo do ambiente que você deixa, ela resseca. Essas hidromoléculas, estou chamando de hidromolécula, não sei se é o termo adequado, mas o que acontece? Quanto mais estimulado o movimento, mais elasticidade ela tem. Então, ela é flexível, né? Se você a deixa guardada num ambiente seco, né? O que acontece? Ela fixou, essa molécula ficou dura. Então, a hora que você vai usar, o que ela faz? Ela abre. Em geral, ela ali rompe. a primeira coisa a romper são os materiais plásticos, que no caso é a cola que está no solado da bota. Então, o solado vai abrir por inteiro. E muitas vezes o próprio solado de borracha também ele se desfaz, né? É verdade. Só começa a pisar e vai começando a deixar pedaços. É verdade. deles. Aí depende do tipo de borracha que o fabricante usa, né? Existem algumas marcas que têm alguns selos que são importantes. Não vou citar aqui só para não fazer um merchan, mas é importante saber que cada tipo de bota tem um tipo de borracha diferente. Se você pegar uma bota de transição como esta, uma de alta montanha, né, que são botas mais técnicas, ou uma desta, você percebe que a borracha ela é um pouco mais dura, né, que é o tipo de terreno assim, um pouco mais frio, atritos de gripagem mais acentuadas, né? Então esses detalhes são importantes, né? Tava falando do terreno de areia, né? Quando você vai para um terreno como uma serra fina, por exemplo, ou você vai para qualquer lugar da Cordilheira dos Andes que tenha morrenas, é fundamental você ter uma bota que tenha um bom emborrachamento lateral e frontal, uma boa biqueira como esta, né? Por quê? Porque você às vezes você vai abrindo caminho. Na serra fina tem lugar que você não enxerga nada. Você vai destruindo, você vai batendo em literalmente no caminho, nas pedras, e vai batendo, vai protegendo o seu pé e também cria em morrenas as laterais emborrachadas, né? Ela cria um atrito lateral na própria pedra que te dá sustentação para você avançar, né? Você pode enfiar o pé nas fendas. Porque né? tem morrena, você sabe, se teve no plomo recentemente, a gente sobe 2 e às vezes desce 1. Né, para progredir 1 você sobe 2, né? Então esses detalhes são importantes. Nunca você vai me ver com equipamento que eu não confio. Nunca, absolutamente nunca. Seja meia, seja bota, seja camiseta, seja o que for, né? Falou do solado, falou da proteção da biqueira. Aliás, para lembrar realmente, essa proteção da biqueira é muito importante. O que eu chutei de pedra na serra fina ali, a gente às vezes... Hoje com a junção de tecidos inteligentes, né, a umidade sai, mas ela não volta. Que é o mesmo conceito que usa por exemplo, a Columbia usa nos equipamentos, no vestuário. A condução de calor vai embora tranquilo. Eu já usei um underwear no calor com 25 graus ou mais e usei no frio. No frio retém o meu calor e no calor respiro. Ou seja, hoje em dia raramente uma marca também não tem trabalho com tecido inteligente e bota idem. Aqui no Brasil eu já usei essa aqui, ó, que é a Dasca, né? Isso é uma Dasca, ela é all dry, né? Que é uma da linha Titanium, que é a linha técnica. Toda vez que você olhar Titanium, T de Titanium,
no equipamento Columbia é o equipamento mais técnico, né? Essa daqui eu já usei na Serra Fina, funcionou muito bem, né? Tem uma boa biqueira, uma boa lateral, tem uma gripagem boa, solado vibrante, ou seja, aqui é importante, a gente não se toca muito, mas pode olhar, toda a bota bem revestida aqui é uma proteção também, porque você cria alavancas para você subir, né? E de maneira geral, essas botas que eu estou vendo aqui parecem ótimas para o nosso clima, né? Essas botas aqui da Columbia com essa membrana externa, Out-Dry, né? Aqui tem outra também, também titânio com a membrana externa. Ela tem uma vantagem sobre as outras, porque essa daqui, a membrana, ela é externa, o que significa que a bota não acumula água do lado externo. Se você pegar uma bota de couro, como essas aqui, a própria Vento, a Bull Terrier que está aqui, entre o couro e a membrana, se você atolar o pé na água, o que é quase vai ocorrer, ele não vai ser fina em algum momento, né? Você acaba encharcando a bota por fora. Seu pé não vai molhar, mas vai encharcar a sua bota por fora. E o fato dela estar encharcada por fora vai impedir que a transpiração passe do cabedal. Aquilo ali vai segurar, uma forma de segurar a transpiração para ir embora. Então acaba que você vai ficar com os pés mais suados. Então acaba molhando o pé, né? Com essa daqui você impede que a bota acumule água. Essa eu sou suspeito porque eu já usei ela. Continua funcionando o sistema de essa, evaporação. Essa aqui é uma Bugabu, né? Uma Bugabu. Essa é a terceira geração. É a Bugabu 3, 3. Esta bota é sensacional para climas com campo nevado, né? Uma bota, ela pode até servir como bota de transição também, né? Assim como esta, né? São botas típicas de transição. Uma porque tem calor, aquece, respira bem e super confortável. Uma bota tem que ser confortável, ela tem que abraçar teu pé, ela jamais pode criar um problema de atrito. Se tá com algum probleminha, troca. Uma dica, bota, a gente sempre escolhe um número a mais ou um número e meio a mais. Por quê? Porque o pé incha. O pé incha na montanha, o pé incha no movimento, e sempre aprove com a meia que você normalmente usa, porque também faz diferença. E foi para média alta, chegou a uns... Se você teve uma atividade intensa a 2.000 para cima, esquece, teu pé vai inchar. Se você está em alta montanha, de 3,5 para cima, que é mais ou menos que eu considero, que eu vejo efeitos de mudança, inevitavelmente vai acontecer mesmo, vai inchar mesmo. Né? Se aplica também, a gente falou do ressecamento de solado, pessoal, de botas... botas de alta montanha também ressecam. Eu já vi bota abrir, literalmente abrir, solado inteiro, porque a pessoa, sei lá, guardou 5, 10 anos sem usar, não tem como. Equipamento, lembra da hidroelétrica? Vai na padaria tomar um café. Aí não dá, né? Aí não dá, mas eu diria assim, se você gosta de montanha, não deixe muito tempo para estar no mesmo ambiente, né? Se você... Proteção no tornozelo, cara. Fundamental. Eu acho interessante que você citou a proteção do tornozelo, né? Você estava comentando com relação a você. Existem algumas tendências de pessoas que têm problema com o tornozelo. Uma porque a região não está fortificada, né? Então ela tem uma tendência a virar o pé mais rápido. Outra, ela pisa errado. A bota, ela pode corrigir isso. Porém, se você não faz um trabalho de fortalecimento, você já viu jogador de futebol pisando numa meia bola, que ela pisa, fica em equilíbrio? Aquilo é para fortificar a região do tornozelo. Aliás, os jogadores de tênis, que eu falei, também fazem isso. Né? Jogadores de tênis. Eles conseguem dobrar aqui sem causar lesão. Joguei tênis durante muito tempo da minha vida, adoro, assisto, gosto, não tenho jogado, mas muito tempo da minha vida fiz tênis. E a gente tem, essa parte tem que ter muito forte. E outra, a concentração, se você relaxa na descida, esquece, ele pode virar mesmo, né? Mas antes de falar da bota, do cano, no Brasil a gente comete um erro que eu considero, algumas pessoas podem discordar, mas eu falo de maneira prática e técnica e com conhecimento de causa. Muita gente quer ir para a montanha de tênis, sem cano. É um erro, não vai dar certo. É diferente que faz corrida de montanha. Corrida de montanha é um período. Quando você faz um trekking 2, 3 dias, é a tua viagem, né? E você não aconselho a usar um tênis de trail
para uma travessia de 2, 3, 4, 5 ou mais dias E com a mochila na pesada, montanha né? e com a mochila nas costas. Porque se você torcer o tornozelo, acabou a tua viagem. E outra, zelar pela tua parte física é problema seu, né? É um cuidado nosso, aliás. É um cuidado que a gente tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com o corpo, né? Então, é um erro ir para a montanha ou numa travessia de 2, 3, 4 ou mais dias com um tênis. E um tênis que não tem a proteção do tornozelo. Por isso, fundamental quando você pega uma bota de cano alto, né? Essas aqui são um cano médio, né? Vamos chamar, né? Um cano convencional. Esse aqui já até é alto, né? Por quê? São importantes. Importantes por quê? Para proteger você. Na virada, ele vai segurar. Se a tua bota não segura teu tornozelo, é bom você trocar de bota, tá? Existe um processo que você pode amarrar melhor aqui ou aqui. A frente, o peito do pé, você amarra aqui forte por quê? Muito mais para o pé não ir para frente na hora da descida. E aqui em cima, de uma maneira que fique confortável de você não virar o pé e não torcer o tornozelo, né? Existem canos maiores, como uma bugabu, né? E como você pode ver numa bota de alta montanha. Exatamente por isso. Elas têm a característica de buscar proteger até acima do teu tornozelo. Né? Chega na canela. Chega na canela. A bugabu, por exemplo, em campo nevado é legal por quê? Porque às vezes o pé fica lá. Se você põe o pé, às vezes sai o pé e a bota fica. Né? A gente usa normalmente com uma polaina. Né? Mas o cano alto, e esse aqui é bem alto, mas ele é bem flexível, né? Exatamente para isso, para te proteger. Né? Fundamental isso. E aliás, você costuma utilizar diferentes tipos de amarração, dependendo do que você vai pegar pela frente? Porque, por exemplo, na descida é mais interessante ela tá bem amarrada aqui em cima, mais firme, né? Para você não chegar com o pé lá na frente. E na subida, muitas pessoas aliviam aqui para poder não ficar pegando demais na canela e não machucar. Principalmente no caso da alta montanha, que ela é bem dura, né? Alta montanha não tem jeito. A pisada é diferente, né? Na alta montanha você não vira o pé. Literalmente, praticamente, como se fosse um astronauta. Essa é a consciência corporal que você precisa ter. E a técnica de uso, né? É raro você... Hoje em dia, essas botas, como essa aqui, que é uma lá esportiva, uma Barunza, eu tenho uma dessa, eu tenho uma Spantic também, elas até são flexíveis, consideradas em relação às que tinham antigamente. Tá? E esta, inclusive, já tem uma versão nova que o Simone Moro usa, que é mais flexível e ainda mais leve. E tem o mesmo sistema de proteção. Ou seja, a evolução disso aqui também não está parando. Está indo continuamente. Isso que você falou é importante. Na subida, a parte de cima, né, de uma bota, seria essa parte aqui, né? Os 3 ilhoses finais. Os 3 ilhoses finais, deixa ele mais flexível. Né? Para quê? Para a parte da frente do pé poder subir com movimento. Né? Agora, não pode ficar tão folgado para não dar bolha no calcanhar, né? Para você não fazer um movimento de atrito. Para precisar também para o pé não sair do... Isso. Mas apenas o movimento que ele possa te dar. O pé não sair da base da bota. Né? Flexibilidade, né? E fundamental, na descida, aí na descida já é um pouquinho diferente, né? Deixa eu pegar uma outra bota aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Aqui, tá vendo essa parte aqui do peito do pé? O peito do pé que é o segredo na descida. Para não deixar teu pé descer. Né? Aqui você pode até amarrar, não precisa ser tão forte, mas amarrar de uma maneira que proteja teu tornozelo. E pode ter uma ligeira flexibilidade. Mas o mais importante é o peito do pé. Tá, literalmente firme. Aqui. É o peito do pé para quê? Para o pé não ir para frente. Não ficar bambando. Senão, esquece que vai perder uma unha se não tiver isso amarrado. Né? Só dá uma pincelada. Hoje em dia não dá mais para fazer montanismo, galera. Sem ter uma base. Sem você ter uma visão consciente da atividade. E eu chamo de visão consciente da atividade, uma visão de cuidado corporal com você, né? Não dá mais para fazer trekking ou montanismo levantando a mão, o vento tá para lá, então vamos andar para lá. Não. Você tem que treinar, você tem que se cuidar. Não precisa ser um treino de alta performance como os atletas, porém, você precisa treinar, você precisa cuidar. Não adianta ficar um intervalo de 3 meses sem caminhar
e chega no feriado, eu vou fazer a travessia da Serra Fina, ou da Serra do Papagaio, ou a Serra da Canastra, ou a clássica mãe das travessias, que é a Serra dos Órgãos. Não dá, não vai dar certo. Você pode estourar um ligamento, pode ter uma contusão, etc. Eu recentemente, o ano passado, participei de um congresso online da Gear Tips, Gear Tips, do Pedro Kiko. Aliás, foi fantástico, um evento sensacional, onde eu falava exatamente de planejamento. Você sempre se planeja, no meu conceito, eu aplico isso acho que aprendi isso com meu pai, né? Pelo menos desde novo, desde os 15, sei lá, pra frente. Você se planeja no conceito reverso, se planeja para dar errado, né? Depois que você planeja para dar errado, você parte para o planejamento que você considera adequado, e não quer dizer que ele vai dar certo. Você monta uma estratégia para ele, considerando o quê? Que aspectos básicos? Primeiro, a tua condição. Sua condição pessoal. Condição pessoal, o que é? É o físico-mental, né? E estrutural, né? O físico-mental, assim, em que momento você me falou sair à meia-noite? Pode ser uma boa estratégia? Pode, desde que essas pessoas estejam acostumadas a fazer isso, né? Eu tive falar nisso? Já. Eu tive numa fábrica de botas, né? Uma coisa que eu aprendi lá. Solado. Solado é fundamental na escolha da tua bota em relação ao terreno que você vai, né? Eu não vou ficar falando da marca de solado, tá? Mas é importante, existem solados um pouco mais flexíveis, que são bons para terrenos, por exemplo, você vai para um litoral, bacana ter uma bota com solado flexível, por quê? Porque ela te dá uma aderência boa, te dá flexibilidade no movimento, né? Confortabilidade também, porque solados rígidos não são às vezes tão confortáveis na hora de girar o pé, né? Mas dependendo como a gente vive desculpa, quando a gente vive num clima tropical, pra gente não, essa coisa de muito rígido ou menos rígido não é uma coisa tão relevante. Isso vai influenciar no desgaste do solado só, tá? Mas no ambiente de montanha, quando você pisa, a gente vai criando rasgos no solado, né? Micro rasgos, e a gente não percebe. Na borracha, né? Se teve geada e pisou em coisas muito úmidas, o que aconteceu? A região está úmida. Quando você vai deitar e o ambiente externo está a 0 grau ou abaixo de 0, aquela região congela. Isso tem a ver com o aquecimento que você falou, né? O movimento, o aquecimento, o que é? Na verdade, são as regiões, vamos chamar micropartículas congeladas de umidade. E outra, o ambiente externo também está assim. Se for úmido, ele fica... a gente que a gente que morou em clima muito frio, a gente sabe que de manhã cedo é um erro sair andando, pisando em tudo que acha que tá bom. Não, escorrega e leva tombo mesmo, né? É a mesma coisa que aconteceu com você na Serra Fina. Com certeza uma parte do solado talvez congelou, as partículas, as células, microcélulas, e o ambiente, o chão, talvez ainda não tivesse aquecido o suficiente para aquele líquido sólido que ficou meio geada, né, vamos chamar, derretesse, né? Mas algo mover a bota, né? Também, né? Antes de usá-la, antes de vestir-la, mova a bota, dobre o solado dela um pouquinho para ganhar essa aderência, né? Ativar a borracha. E mesmo assim, precisa ver se o ambiente está realmente não está congelado. Uma vez eu peguei menos 8 graus no Vale do Ruá. E no Vale do Ruá, você sabe que é uma nascente ali, né? A nascente do Rio Verde. E eu considero aquilo um berçário. É um dos lugares mais bonitos que eu conheço das nossas travessias. Eu acho que aquele ambiente parece uma cratera de vulcão. É lindo, né? Então menos 8. Cara, todas as águas congelaram. Todas. De cantil, para ferver, para tomar café da manhã foi difícil. Porque teve que meio que derreter água, a própria água que estava num calor, ou seja, estava num ambiente congelado, né? Sinistro, né? O Fred, e agora vamos partir para essas botas aqui. Aliás, eu tinha colocado isso aqui só pra gente mostrar. O revestimento, legal. Como funciona a membrana impermeável. Legal. Eu já mostrei em diversos vídeos. Claro. Isso daqui foi um oferecimento da Vento, que mandou Legal. para nós uma bota aberta, né? Aqui por baixo agora iria o legal, solado da bota, né?
Então, por dentro, o que faz a bota ser impermeável é isso daqui. Isso daqui é uma membrana impermeável. Essa aqui, outras botas usam Gore-Tex, tem o Sympatex, tem diversos Tem o tipos Dry, de membrana. tem- Mas basicamente todas o que fazem é isso, é não permitir com que a molécula de água entre aqui. Isso daqui é 20 mil vezes menor do que uma molécula de água, então a água não consegue entrar. E quando a gente fala da respiração, né, do vapor de suor tentando passar desse lado aqui, as moléculas daqui para lá, elas são 700 vezes maior do que uma molécula de vapor. Então o vapor consegue passar fácil por essa membrana. Agora é lógico, né, que o vapor está passando aqui. Ele precisa também que o cabedal permita sair esse vapor, né? Senão acaba que o pé fica suado do próprio suor, né? Então quanto mais vocês têm o pé com produção de suor, que no caso do meu é muito. Claro. Se eu saio de casa para vir trabalhar aqui, cara, uma hora que eu tô aqui, se eu tirar qualquer bota minha, ela já tá úmida, porque meus pés eles produzem muito suor, né? Então eu preciso achar botas para mim, principalmente quando eu vou para a montanha, que tenham uma capacidade de respiração maior. Então isso é muito importante. Mas vamos embora aqui para as botas de Mais técnicas, né? aproximação em alta montanha, Fred. E depois a gente chega nessa Baruntes aqui maravilhosa que eu comprei lá no Chile. Legal. Eu vou explicar por que eu comprei essa bota. Eu cheguei no Chile com essa bota dátido nos pés. Eu fui somente com a minha mochilinha de montanha para o Chile. Eu não levei roupa a mais, troca de roupa, não levei nada. Eu não queria pagar bagagem extra nem nada. Então, caminhei nas ruas de Santiago com essa bota. E visitei muitas lojas de esporte de aventura, como a nossa, porque eu gosto. Estou visitando pessoal Normalmente do que ramo, faz né? trekking ou montanismo é viciado. Vai? Eu adoro. Até para ver Diga. esses equipamentos que eles têm de montanhismo de altitude, eu adoro ver aquela variedade de piquetas de montanha, os bastões de caminhadas diferentes, as luvas, o vestuário todo, as botas duplas. Eu adoro ver isso nessas lojas que no Brasil tem pouco, né? Então eu com essa minha bota aqui nos pés, os vendedores, muitos deles guias também ali nas horas vagas, né? Falaram, olha, para o Plombo aí tem uma previsão de menos 20 graus, vai ter vento e tudo. Essa bota sua não tem a proteção térmica necessária para você subir lá. Você foi em março, né? Eu fui no final de março. Então, março já é transição. E eu achava que eu ia com essa daqui lá para cima do Plombo. Eu tava com uma boa meia e tudo, mas eles falaram, não, essa bota, se ela tivesse a proteção térmica, né, que é aquele tinha insulate por dentro, aí já daria para você fazer ela agora nessa época. No invernal não daria de jeito nenhum, né? Então eles tinham botas lá para me indicar, porém não tinha o meu tamanho. Eu teria que comprar uma bota 47 ou 48 Europa, ninguém tinha o número disponível. E antes que quiser tirar foto, que ela estava presa na minha mochila. Já tive com uma Barunze no Aconcagua, né, umas 3, 4 vezes, no Orros del Salado, no Marmolejo, São José, Faz qualquer coisa nos Toco de Andes. Ararro, Qualquer montanha dos Andes você faz com ela. Pisco, que mais? Eu sou suspeito porque Barunze e Spantic para mim são duas botas que eu tenho uma Não, relação bem e pessoal. essa bota Até 7 mil? realmente Perfeito. foi o que ele tinha lá para me indicar. Ele falou, isso é até um pouco exagero agora para essa época, mas não vai ter problema nenhum você usar ela agora. Então eu peguei ela, fiz os 2 primeiros dias aqui até a federação Que com é uma a Dustin. aproximação. Excelente bota também, chutou pedra pra Uma caramba. bela estrutura. Dá pra ver Desceu daqui. também chutando muita pedra. Agora, aí quando eu botei isso aqui no pé, eu descobri que eu tava com um tanque de guerra nos pés, cara. Isso aqui é um tanque de guerra. Primeiro, o suporte que ela tem aqui, né? Que ela não te... você pode apoiar na bota que você não cai para trás. Não. Né? A bota te segura. Te dá um descanso ali para aqueles momentos de pausa na montanha, né? E da simples, vocês vão entender nessa explicação. Na posição ereta, a via respiratória aberta, a condução de oxigênio é melhor do que a precisa de uma irrigação de oxigênio rápida. O que você precisa trabalhar em altitude, e aí a yoga ajuda muito, é respiração, né? Então, assim, e outra coisa, o movimento de cabeça para baixo, depois você levanta, em altitude não é bom, altera a pressão. A situação é sempre ereto, uma respiração controlada, uma respiração adequada, um batimento cardíaco concentrado, né, para você. E claro, tudo isso influenciado numa boa aclimatação, né, numa boa hidratação e numa boa alimentação. Em altitude você perde fome, você precisa comer, mesmo sem fome. Né? Agora, Fred, vou abrir essa bota aqui para mostrar, cara. Essa aqui é uma bota dupla.
Às vezes as pessoas não entendem que raio é Que é isso, dupla, bota né? dupla. Por que ela é dupla, né? Ela é dupla. Existem as triplas também, que vai ainda com uma polaina por fora. Mas a Pra tripla antes- é basicamente assim, se você colocar uma polaina nela, Já nivelou. virou uma bota tripla, né? Então a bota dupla é isso daqui. Ah, isso é muito legal. Você vai vestir essa bota aqui. Se adapta ao pé. Aliás, você estava comentando que a bota já está com o formato aqui dos meus pés. Ela já pegou já aqui usou, o formato dos ossos aqui do meu tornozelo. Então a bota dupla você veste essa parte aqui, que é uma parte até confortável, ela tem uma certa... ela é maleável e Parece um tudo, né? neoprene, né? E essa parte aqui, ela vai se moldando aos seus pés, né? Quanto mais você usa o calor, a hora que ela esquenta, ela começa a tomar o formato dos seus pés. Você vai ver a marca dos seus dedos, calcanhar, tudo nela. Existe até um processo que a La Esportiva orienta no manualzinho dela para você fazer em casa, colocar no forno, para você dar uma acelerada. Mas em 2 usos, ela já vai estar com o formato do seu pé. Então, quando você encaixa essa bota interna dentro da outra bota, que é a parte externa, né, você cria um microclima aqui dentro que te protege completamente da questão do frio, né? Você tem um isolamento térmico completo, né, Fred? Eu não senti nenhum frio no plomo, cara. Não, nada. Mas se você pode assim, adequar uma boa meia aí, conforme o gosto, as de merino são boas, né? E algumas têm um revestimento com pluma embaixo, às vezes transpira muito, aí depende do pé, tá? Mas a pessoa tem que achar a combinação muito melhor pra difícil sentir um frio num ambiente desse com uma boa bota. É muito difícil. Aí, claro, depende da fisiologia da pessoa, mas acho muito difícil. Essa bota eu achei incrível, cara. E a segurança que ela nos dá para descida é algo impressionante. Porque é o que você falou, é meio um tratorzão, só que é um tratorzão que eu considero até leve das botas do passado. Hoje em dia já tem botas mais leves, mas mesmo assim considero uma bota ainda contemporânea, vai. Eu sou suspeito porque eu fui atleta lá esportiva durante os 4 anos. Impressionante. E que borracha é testei essa que eles tudo. usam, cara? Testei as botas, que nem precisava do meu teste, muito mais para nosso ambiente, né? E seus tênis de corrida, seus calçados, né? Vamos chamar. Assim, você pode confiar, né? E você está falando da descida de calcanhar, é uma técnica que a gente utiliza é um tipo de morrena muito pedregulha, misturado com areia, né? E que é típico de região vulcânica, né? A gente encontra isso nos Andes em vários lugares. Você precisa saber identificar para poder descer. E na verdade o bastão só serve para te direcionar e criar um ponto de apoio, né? É o mesmo conceito, Augusto, que a gente utiliza em neve, em descidas com inclinações muito altas. A gente consegue descer, é só saber descer. Identificar, claro, o tipo de neve e tudo mais. Você consegue descer. Na Serra de Santiago, por exemplo, eu uso a mesma técnica em alguns trechos, né? Só que é outro tipo de bota, é como uma Bugabu, como essa aqui é uma Dasten, né? Talvez uma Salomon também, né? Ou seja, são botas que aguentam esse tipo de atrito, né? Mas é muito legal. Fred, mais uma pergunta para você que leva grupos. Você indica o pessoal a alugar uma bota? Não. Mesmo que o cara não vá utilizar mais? Olha, o que eu falo para as pessoas, né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Se você... Montanismo, eu não olho sobre o aspecto financeiro, né? Eu olho sobre o aspecto realizador, sobre o aspecto de filosofia, que ela é para mim. No meu caso, é o meu trabalho, né? O meu cliente que viaja comigo, eu digo o seguinte, olha, se você tá indo para uma escolha dessa, experimentar, olha, a primeira coisa que eu te falo, se é só financeiro, não quer desgastar, você pode até alugar, mas eu já dou os contras. O que é? Essa bota já foi usada várias vezes, ela tem vícios de adaptação. Vício de adaptação no manejo dela, né? Então é aquele cabedal que não funciona adequado ao teu pé, porque já foi usado de tantas maneiras. Tantos pés diferentes. Tantos pés, né? Tem um formato interno diferente também, irregular, tem flexibilidade, às vezes viciada, né? Mas se é a tua condição, beleza. Mas, se você puder não escolher, e se você pretende fazer mais vezes isso na vida, compre a sua bota. Na pior das hipóteses, cara, usa e depois vende no Brasil. Você vai vender fácil.
porque é um produto procurado e vendável, né? Porque é um público muito seleto, é um Aliás, nicho, né? a La Esportiva não vende só a bota interna separada? Que o cara pudesse comprar uma dessa, usar. Olha, eu desconheço, pode até ser, mas é que às vezes, não sei, eu pela experiência das minhas botas, as que já deixei de usar, terminaram praticamente sozinhas juntas, Entendi. né? Então, nuvem pode até Eu ser. digo mais para aquela questão do cara pegar uma dessa que tá já com formato de outra. É uma boa joga fora ideia, e pega uma interessante, eu não zerada pra pensei ele. nisso, uma boa ideia. Né? Vamos Você sabe que eu estava vamos entrar pensando em detalhes hoje? sobre a Serra Filha. Você sabe o que eu estava pensando hoje? Também é um dia bom para dignificar o trabalho. Assim como agora, estamos gravando uma coisa que a gente ama, Vamos vive despedir no mundo desse aventura, vídeo, né? até o próximo. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera. E para você que ouviu esse episódio até agora, até o final, espero que tenha gostado sobre o bate-papo com meu amigo Augusto Canabrava, sobre botas, como usá-la, onde comprar, qual tipo de terreno. E se você ainda tiver alguma dúvida, fica à disposição o meu contato no WhatsApp +55 11 98 165 0990. Ou também procure o Augusto na Nepal Montanismo, nepal.com.br. Siga nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. De coração, desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio. A vida não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa.